Voltamos para o nosso último bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Estamos aqui com a grata presença das jornalistas Patrícia Daldegan e Alessandra Ribeiro. E agora vamos mudar um pouquinho o foco e conversar alguns assuntos também que eu tenho certeza que ensejarão opiniões bem interessantes. Vamos falar um pouquinho da dificuldade que se tem hoje da criação dos filhos. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos que as crianças... Tem aquele ditado que diz que filho hoje nasce de olho aberto. Né? Nasce mesmo. Nasce de olho aberto. O fluxo de informações hoje é enorme. O Forte Apache, o Brincadeirinha de Médico, o futebol de areia, está tudo sendo substituído aí pelo tablet, pela internet desde cedo. As próprias escolas já estão implantando esse sistema de informatização desde cedo. Então, as perguntas chegam mais cedo, né? E um dos temas que tem sido discutido nas redes sociais, não estou dizendo que as crianças diretamente estão, mas fatalmente, se não surgiu, vai surgir aquela pergunta: mamãe, o que é gay? Mamãe, o que é homossexual? Mamãe, o que é fumar maconha? Né? Mamãe, o que é sexo? E aí? Existe um momento para isso ser começado? É o pai e a mãe que tem que iniciar essa discussão? Ou se perguntar: mamãe, o que é gravidez? É a cegonha que traz, né? Pensar. Né? Qual a visão que vocês têm dessas perguntas que ensejarão a todos os pais e a gente não sabe o momento que isso vai acontecer? Olha, Cláudia, eu acho que a sua pergunta, na verdade, tem duas vertentes aí, né? Uma é a questão da tecnologia e a outra é a questão da informação chegar cada vez mais cedo, que elas, na verdade, né, imbricam aí. Eu acho que, assim, a tecnologia não dá para não permitir que o seu filho tenha contato com tecnologia. Meu filho mais novo tem 1 ano e 4 meses e ele pega o tablet e faz assim com o dedinho. Atraído pela luz. Não é? Ele já sabe que ali tem o desenho da galinha pintadinha, que tem não sei o quê. Então, quer dizer, não dá. As crianças já nascem numa outra era, né? Que é a era audiovisual, que é a era da tecnologia mesmo, da informação rápida. E, de fato, as informações vêm cada vez mais cedo. Eu acho que a hora de responder essas perguntas é a hora que a criança sente necessidade de saber, né? Então, você tem que ter todo o cuidado, de acordo com a idade, não criar essas, né, usar desses mitos antigos, mas responder na medida certa. E permitir, de fato, que a criança tenha o acesso à informação, mas que seja um acesso responsável. Eu acho que não é o fato de usar o computador, usar o tablet, ter um Facebook ou o que quer que seja, né, que vá fazer diferença. Eu acho que o que faz diferença é formar o seu filho para ser um usuário responsável da internet. Né? Que tenha cuidado com a informação, que tenha cuidado com quem vai se relacionar pela rede, que queira saber mais do que simplesmente estar ali. Né? Então, eu acho que a formação está muito mais nesse sentido do que de proibir ou limitar a tecnologia. Alessandra. Eu não tenho filhos ainda, Cláudio, mas eu tenho sobrinhos e eu acho que eu posso dizer assim que eu sou uma tiazona, aquela que curte, que fica, que vai para o hospital, que leva para casa no fim de semana 3 sobrinhos pequenos e fica o final de semana inteiro com elas. Enfim, e tem os 2 maiores, que são o Pedro e Gustavo, 8 e 9 anos, 8 e 10 anos. Eles são totalmente enlouquecidos por computadores. Eles acordam, eu levo para minha casa, eles já chegam com os computadores, eu acordo às vezes, né, e eles já levantaram, estão lá na sala conversando, naqueles joguinhos que tem a tendência de viciar a criança mesmo. Você tem que alimentar, você tem que colher, senão vai estragar o fruto, você vai perder pontos, então você tem que ficar ali o tempo inteiro. Agora, e eles têm Facebook, eles postam coisas, e eu tô sempre atenta e eu cobro muito das minhas irmãs, porque eu percebo também que exatamente por essa correria, o fato de delas terem filhos, terem que trabalhar, casa, marido, que não é o meu caso, trabalho muito, mas não tenho essa obrigação com o filho, e eu cobro delas: cadê? Gustavo tá lá no computador, deixa ele lá. Tipo assim, deixa ele lá... Acaba virando uma babá, né? Acaba virando uma babá. É melhor que estar na rua. É melhor que estar, de repente, pedindo as coisas o tempo todo, incomodando, pedindo para brincar, para conversar. Porque já o Pedro, ele é muito dependente de alguém. Então, o computador, não tendo ninguém, ele fica ali e viaja, ele fica horas. Eu brigo, eu desligo, eu vai soltar pipa. E eu moro, tipo, numa chácara. Tem muito espaço. Então, eu não acredito que vocês estão aqui no final de semana, vai pra piscina. Sem privilegiar a natureza ali, né? Vai correr atrás do coelho lá fora, vai soltar pipa. E se sujar um pouquinho, né? Se sujar, aí eu levo pra comprar pipa, eu faço questão. Põe no carro, levo pra comprar pipa. Compra com cerol. Não compro com cerol, porque compro o dobro de pipa, porque, então vai me cortar tal hora. Não tem problema, deixa levar a pipa, mas você... Então, eu me preocupo com isso. E uma outra observação que eu faço com eles
eles largaram, foram lá para fora soltar a pipa depois de muita insistência, eu corro e dou uma olhada. Eu dou uma olhada no que eles estão fazendo e eu, inclusive o Facebook, pode parecer invasão, mas eu olho o bate-papo com quem eles estavam conversando, com quem eles estavam falando. E se em casa eu estou à noite e vou entrar no Facebook, alguma coisa lá pelas 10 da noite, como já aconteceu até mais tarde, e eu vi que o Gustavo estava online. Eu falei assim, Gustavo, você está onde? Ah, estou na casa de mamãe, estou em casa. E por que você está no computador até essa hora? Você está conversando com quem? Ah, com um amiguinho meu e tal. Conversei, mas sinalizei para minha irmã, que era muito tarde, e para identificar de fato com quem ele estava conversando. Então, para não deixar a coisa correr com muita naturalidade. Não dá. E foi o que a Patrícia falou, você não pode proibir. Mas eu acho que os pais falam muito. Ah, não brinca mais de pipa, não brinca mais de peão, as meninas brincam mais de boneca. Mas eles deixam o tempo inteiro os computadores, os tablets ali à disposição. Na verdade, são incoerentes com o que eles colocam, Sim. né? Mas aí vem uma outra questão que eu gostaria de saber de vocês também. A questão da formação dessas crianças, ética e morais, parte muito do princípio do que o pai e a mãe pensam. Porque a primeira passagem da informação é de casa. Sim. Né? Que a criança demora a falar, mas ela ouve e enxerga primeiro. Então, as primeiras reações é interpretação, né? Imagina uma pessoa que não fala, mas tem o visual e tem a audição. A interpretação dela é uma. Sim. Né? E aí, como discutir certos temas? Por exemplo, homossexualidade. Né? Você é contra a homossexualidade, ou tem gente até que nem respeita a homossexualidade. Como é que você vai passar para o filho que pergunta? Esse filho vai ser obrigatoriamente uma consequência de você sempre? Ou ele vai conseguir lá fora tirar essa diferença? Porque às vezes é negativa, nem positiva. Eu acho que consegue. E aí, Patrícia? Eu acho que a gente tem que colocar assim o que a gente acredita para os filhos. Porque, como você disse, a gente é a primeira referência. Então, eu acho que é nossa obrigação, enquanto pais, expor a nossa visão de mundo, né? Agora, se depois, crescendo, tendo uma vivência externa, conhecendo outras pessoas, outras realidades, estudando, ele mude essa opinião, né? Que essa opinião seja diferente da nossa, a gente tem que respeitar. Porque, na verdade, os filhos são indivíduos, né? São únicos. Mas se as consequências iniciais formarem esse caráter, às vezes você dá sorte com o pai e a mãe, né? Sim. Como tudo na vida, às vezes você também não dá sorte, né? Com o pai nem com a mãe. E se esse desdobramento é negativo, ele consegue formar o seu caráter e a sua moral. Você não vai ser um cidadão menos qualificado, menos interessante. Então, não há uma necessidade de se policiar um pouco também essa relação educacional? Com certeza. A escola hoje não está fazendo as duas funções? Sim. Sem dúvida. Até porque muitas crianças hoje ficam o dia inteiro, passam até 10, 8 horas numa escola. Então, elas são praticamente criadas por pessoas desconhecidas. Então, não basta o que o pai ou a mãe, o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, que não basta você falar que deve ser assim e você fazer de outra maneira. As crianças vão seguir o que você faz. As crianças, especialmente até determinada idade, elas aprendem por repetição. Você pode falar 1000 vezes uma coisa, mas se você faz apenas uma, é ali que ela vai aprender. Então, você tem que saber onde os seus filhos estão, quem está cuidando dos seus filhos e tentar entrar numa harmonia. Estar sempre em contato com os professores, com o pessoal da creche, também você em casa, saber como se colocar. E eu acho que a postura dos pais dentro de casa, eu volto a dizer, eu não tenho filhos, mas eu tenho a presença de crianças muito forte na minha casa. Existe aquela história de, olha, Pedro, Gustavo, dá licença um pouquinho que agora a tia vai falar um assunto aqui que você não pode ouvir. E eu falo claramente, assim como os avós. Gustavo, as crianças estão aqui, depois a gente fala sobre isso. Existe isso. Eu percebo, por outro lado, que às vezes as pessoas falam qualquer coisa na frente das crianças, depois batem e até brigam com elas, porque elas repetiram aquilo. Mas elas não tinham nem ter ouvido, sabe? Então, acho que a postura dos pais, o que eles falam, eles são exemplos clássicos, eles são referências que a criança pode ter como princípio aquela base, mas eu também acredito que diante de tanta informação, de tantos acessos à informação, essas crianças podem modificar, sim, muitas vezes não seguem exatamente o que... E o contrário, será que há a possibilidade de a gente modificar por causa de uma criança? Com certeza. Hábitos negativos, comigo. Inclusive? Já aconteceu comigo. Eu passei a usar mais cinto de segurança agora. Porque, pai, mas eu aprendi na escola que cinto é para usar. Aí você vai lá, aquele sinalzinho de trânsito, você tem que aproveitar aquela pegadinha. Pai, tá no vermelho. E aí, Patrícia? Exatamente, com certeza. Já aconteceu comigo várias vezes.
meu filho me chama a atenção, até em relação a algo relacionado a ele mesmo. Mamãe, você fez isso assim, isso não é legal. Se você fizer assim, vai ser melhor. E aí você repensa o seu comportamento. Eu acho que o filho é muito bom porque é um aprendizado, né? Você aprende a lidar com aquele ser humano que é diferente de você. E é um desafio, mas é muito bom. Outra questão importante também são as novas formações de família, né? As famílias recompostas, por exemplo. Eu caso, levo os meus, caso com você leva os seus, né? E isso é uma realidade cada vez maior, né? Principalmente com a saída da mulher para o mercado de trabalho, etc. e tal. A liberdade feminina, né? Que cada dia cresce mais na equiparação em direitos, em igualdades, em trabalho. E como é que ficaria essa criação aí? Vamos pensar um pouco nisso aí. Já vem com um histórico, às vezes uma criança já com 12, 13 anos... O outro vem com histórico diferente. Às vezes é um menino de um lado e uma menina do outro. Eu vivenciei uma Como é que situação funciona parecida, isso? Porque meu marido já tem um filho do primeiro casamento. Né? Quando nós nos conhecemos, ele tinha 2 para 3 anos. Né? Depois vieram os meus filhos, eu tenho 2 filhos. E assim, a gente procura... Na verdade, ele não mora conosco, ele mora com a mãe, mas passa os finais de semana conosco. E não tem jeito, a criação é diferente, né? Cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma visão de mundo. Mas a casa ali é sua naquele momento, e aí? Exatamente. E eu acho que a gente foi construindo, apesar das diferenças, uma relação de respeito. E hoje em dia a gente se dá muito bem, desde pequenininho, a gente tem uma relação ótima. E eu acho que é isso, assim, a tolerância, é diálogo, sabe, Cláudia? Eu acredito muito nisso. Posso até ser uma pessoa idealista, mas eu acho que tudo se resolve na conversa, no diálogo, a gente ouvir e falar, porque não adianta também só você querer impor sua opinião, é você estar preparado também para mudar a sua opinião caso a outra seja mais plausível. Então, acho que é uma troca. A gente tem que estar sempre aberto para isso. Eu trabalho há 11 anos com direito de família e eu fui atender, e agora a gente tem um psicólogo que acompanha, porque às vezes você recebe uma mulher, por exemplo, que ela não quer divorciar, ela quer que você mate o marido dela. Né? Qual é a forma de matar? Estou dando esse exemplo que tem casos de abalo psicológico tão grande que não dá para o advogado inicialmente. Primeiro é um psicólogo para centralizar e tal, e depois ela vai fazer essa questão. E uma falou para mim que o grande problema dela é que quando ela chegava em casa, o filho dela, a filha, já estava andando igual a empregada doméstica, os gestos da empregada doméstica, algumas coisas que aprendeu com a empregada, não estamos falando da empregada em si, da pessoa que está com ela. Eu estou pegando esse gancho pelo seguinte, aí entra a avó, entra a tia, né? Essa necessidade da mãe sair para o trabalho, né? Tá certo que os homens hoje estão já também tendo esse enfoque familiar. Mas essa transferência de responsabilidade, também, como é que fica esse conflito educacional? Porque fatalmente acaba ensinando, fatalmente acaba passando também informação. Você não concorda com isso, Alessandra? Sim, eu concordo, porque, assim, eu acho que a criança... no caso da minha sobrinha em si, a minha irmã tinha que estar um olhar atento até para saber se ela concorda ou não e saber se a atitude dela tem a ver com o tratamento que ela vem recebendo ao longo do dia. Como eu disse, não que fosse um tratamento ruim, que estivesse cuidando de forma negativa fisicamente dela, até porque ela adora a menina, mas de alguma forma está refletindo nela. Então, eu alertei a minha irmã quanto a esse tratamento que a Betina vinha recebendo ao longo dos dias e tal. Enfim, eu sou uma tia que está atenta a tudo o tempo todo. Eles falam que eu sou meio louca. Eu chego, ela tá com uma olheira. Olha, eu acho que ela tá ficando doentinha. Ela, não tá. Aí no outro dia a criança tá lá com febre. Tá certo. Contando que não te cobre isso depois, né? Bem, eu queria agradecer muito a vocês, né? Infelizmente o programa já está terminando. E foi uma troca de experiência muito grande, até porque eu não sou jornalista de formação, então agradecer muito também o aprendizado com vocês, da conduta, da atuação, e deixar claro para vocês que o programa está sempre à disposição de vocês e que tenho certeza que todos também gostavam. Gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Patrícia. Bom, queria te agradecer, Cláudio, dizer que você nos surpreendeu positivamente com a sua desenvoltura aqui como entrevistador, né? Já tive a oportunidade de te entrevistar outras vezes. E te parabenizar pelo espaço. É sempre bom a gente ter novos espaços para informação. Acho que isso sempre é válido, né? As pessoas terem a oportunidade de colocar as posições, as suas visões de mundo. E é isso. Obrigada. Eu também quero te agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz, né? Aceitei de imediato. Você, de fato, deu assim um show aqui na apresentação. Muito natural, né? Muito natural, também te entrevistei algumas vezes, invertemos os papéis, mas eu quero te dizer que você saiu melhor, eu acho, do que a gente enquanto entrevistado. Bom, de qualquer forma, muito obrigada mesmo pelo seu carinho e sempre que quiser estarei à disposição.
Estamos terminando mais um programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV, e até semana que vem com mais um entrevistado ou com mais uma entrevista conjunta. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.